Agora nós vamos direto começar a entender o que está acontecendo na Ucrânia, às vésperas de um mês da guerra, gente. Amanhã completa um mês da guerra na Ucrânia. A gente segue tentando entender como é que vai ser o desdobramento dessa guerra. Corredores humanitários foram reabertos hoje na Ucrânia. Pelo menos 80 pessoas só conseguiram escapar por uma dessas rotas de fuga. Matias Brotero vem para cá falar com a gente direto da Polônia, do ladinho ali da fronteira da Ucrânia. Matias, teve novos bombardeios, a escalada retórica de ameaças vem numa crescente muito forte. Com o quê? Com o porta-voz da Rússia falando que sim, podemos usar armas nucleares, sim, podemos usar armas biológicas se for necessário, a OTAN ameaçando com mais retaliação e a população perdida, premida, pressionada, cansada no meio disso tudo. 80 pessoas em corredor humanitário num país de 44 milhões de habitantes é muito pouco. Apenas 80 pessoas neste mais um dia de tentativa de evacuar pessoas por meio de corredores humanitários, 9 deles que foram estabelecidos, 9 deles que tiveram acordo para a realização desses corredores nesta quarta-feira, Dani, e um deles, inclusive, da cidade de Mariupol para Zaporizhia, uma das principais rotas e das rotas mais perigosas. Lá, centenas de pessoas seguem completamente escondidas pelo fato de não poderem sair, a total insegurança na cidade, inclusive para pegar água, para pegar comida na cidade de Mariupol, mas fato é que um corredor humanitário foi aberto, ou melhor, uma tentativa de abertura de um corredor humanitário seguro aconteceu na cidade de Mariupol nesta quarta-feira. Fato é que 80 pessoas puderam ser evacuadas, pessoas do leste da Ucrânia. Agora, voltando a falar um pouco de Mariupol, nesta quarta-feira, 11 ônibus, um comboio de 11 ônibus vazios que se dirigia à cidade foi interceptado por forças russas, de acordo com integrantes do governo ucraniano. Esses ônibus estavam vazios, iam buscar pessoas, justamente tentar tirar pessoas da região de Mariupol. Esses ônibus, ainda de acordo com integrantes do governo ucraniano, foram levados para um local desconhecido, inclusive com os motoristas que estavam dentro desse comboio de ônibus. Bom, em meio à situação que está cada vez mais grave em Mariupol, né, vale para a gente contextualizar quem está acompanhando aqui, há também disparos vindo do Mar de Azov, de navios controlados pelos russos, de acordo com forças de defesa dos Estados Unidos, e a cidade está completamente cheia de ataques, né? Em meio aos ataques a Mariupol, Kiev, a capital ucraniana, também vem sendo alvo frequente de ataques e não foi diferente. Nesta quarta-feira, inclusive, o prefeito de Kiev disse que uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas depois que bombas atingiram a região de um estacionamento de um shopping center em Kiev. Agora, vale a gente dizer também que integrantes do governo ucraniano afirmam, né, e inclusive organizações norte-americanas que acompanham todo o processo, todos os bombardeios em Kiev, afirmam que as forças de defesa da Ucrânia vêm tentando retomar principalmente a parte oeste da cidade, que havia sido tomada pelo exército russo, mas mesmo assim, como a gente viu, bombardeios seguem na região, matando e ferindo pessoas diariamente. A Rússia nega atacar regiões ocupadas por civis, como mesmo nós vimos ontem na entrevista exclusiva à CNN da Cristiana Manpur, mas é algo que Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo e também o governo russo de maneira geral, vem dizendo, eles negam atacar regiões ocupadas por civis. A situação também segue bastante grave em outras cidades, é o caso de Mykolaiv, por exemplo. Autoridades ucranianas disseram que 2 civis foram mortos em bombardeios noturnos na região de Mykolaiv e na região de Chernihiv. Uma ponte foi bombardeada. A gente fala de Irpin também, né? Irpin segue sob bombardeios diários, isso de acordo com o prefeito da cidade, mas ele também disse nesta quarta-feira que as Forças Armadas ucranianas, a Força Territorial da Ucrânia e a polícia têm 80% da cidade sob controle, está retomando a cidade e mesmo assim os bombardeios seguem acontecendo naquela região, principalmente em áreas residenciais, de acordo com ele, que também vêm sendo atacadas. Apesar da evacuação em massa das últimas semanas, o prefeito disse também que a própria casa dele foi destruída e que cerca de 6 mil pessoas ainda estão em Irpin, estão tentando ser evacuadas a cada dia, Dani. Então, uma situação bastante grave
em muitas cidades aqui da região com tentativa de estabelecimento de corredores humanitários e até agora a gente tem informação que somente 80 pessoas conseguiram sair nesta quarta-feira. Dani. Muito bem, obrigada. Matias trazendo as informações para a gente. Matias está nesse local. Isso, Matias, que a gente vê atrás de você, são refugiados de guerra em sua maioria. Explica para a gente onde você está e o que está acontecendo aí ao seu redor. Vou mostrar para vocês, Dani. Eu estou na estação central de Przemyśl, né, a cidade polonesa que vem recebendo, se não a maior parte, mas um grande número de refugiados que vem da Ucrânia. A gente está a 12 quilômetros da fronteira da cidade, da vila de Medyka. E aqui, vocês estão vendo, está muito lotado ainda, representa esse número de 3,5 milhões de refugiados que já deixaram, que já fugiram da Ucrânia por necessidade e seguem para países na Europa, como a Alemanha, ou mesmo aqui dentro da Polônia, para outras cidades maiores, como a capital, Varsóvia, e a segunda maior cidade, Cracóvia. Aqui você tem filas para comprar bilhetes, né? Alguns bilhetes são comprados, depende de quem está comprando, outros são gratuitos. Aqui ao lado direito são locais onde os refugiados podem obter itens de necessidade básica, de higiene básica. Muitos dos refugiados, como essa senhora talvez, a gente não sabe ainda a história, mas muitos deles ficam aqui horas esperando o trem partir, porque, como a gente consegue ver, eu vou tentar focar naquele telão azul, são trens que partem dia e noite e as pessoas chegam aqui em horas completamente diversas. Às vezes elas nem planejam, pegam um trem que conseguem de Lviv, por exemplo, de onde eu estava, e de outras cidades na Ucrânia, e vêm para cá aguardando a saída, aguardando inclusive um trem para levá-las para outros lugares, onde elas chegam, às vezes não tem onde ficar, numa residência onde ficar, tem que ainda buscar um centro de voluntários, algum local para que elas possam ficar abrigadas, buscar comida e água. E eu vou aproveitar que a gente está conversando, sair um pouco da estação para mostrar que a fila para entrar nos ônibus é gigante também, não é só dentro da estação, não. Olha só, tem gente que pega trem para outros países, mas tem gente que pega ônibus também, né? Então a estação central de Przemyśl é essa, a situação é exatamente essa. E agora a gente está falando, são 7h43 da noite, 15 para as 8 aqui no horário local, mas esse retrato que vocês estão vendo aqui, isso aqui dura pelo menos até meia-noite. São ônibus que chegam dia e noite, essa é a hora que fica com o maior número de pessoas aqui que eu percebo. E mais tarde o volume de trens começa a reduzir também, mas as pessoas acabam ficando aqui, muitas dormem dentro da estação, aguardando uma possibilidade de sair cada vez mais longe da Ucrânia, apesar de que a própria ONU diz que os ucranianos tentam ficar mais perto do país deles, né? Porque eles entendem que assim que a guerra terminar eles querem voltar. É unanimidade, todo mundo quer voltar o quanto antes para casa, e até por isso que a Polônia vem sendo o país que mais recebe refugiados. São mais de 2 milhões de refugiados que já entraram por aqui. Isso representa mais ou menos 61% de todos os refugiados que já deixaram a Ucrânia. Dani. Obrigada, Matias.